Êxodo, capítulo 17, versículo 3. Diz assim, mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: por que vocês estão discutindo comigo? Aliás, por que você nos tirou do Egito? Para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? O que está acontecendo aqui? Eles estão numa região conhecida como Refidim. Eles saíram do Egito, você sabe, e eles estão chegando na península do Sinai, que no capítulo 20, Moisés recebe a lei, o decálogo, os 10 mandamentos. Então, um pouco antes, eles atravessaram o mar de juncos, conhecido como Mar Vermelho também. Atravessaram, e aí dançou, cantou, BBB, os egípcios morreram, ok. Então agora é só bênção, agora é só alegria, não somos mais escravos, somos livres, aleluia! E aí o povo começa a andar. Quando o povo começa a andar, eles começam: Moisés, a terra é muito longe. Aí daqui a pouco: Moisés, o que nós vamos comer? Lá no Egito tinha McDonald's, aqui nem tem. Moisés, lá no Egito tinha comida, aqui não tem. Moisés, lá no Egito tinha água, aqui não tem. Moisés, aí começou. Aí Moisés olha para o céu e fala: o que eu vou fazer com esse povo? O povo era escravo. O povo sofria, apanhava, carregava pedra. Tinha os filhos meninos mortos, eram perseguidos, oprimidos, sofrendo na mão terrível dos egípcios. Aí agora estão livres. E o que é que eles fazem? Só reclamam. Conhece gente assim? Estava preso lá na bebida, na cachaça, na balada, na boate, nos rock, e a vida era uma desgraça. Aí agora está livre. Não tem mais vício, não tem mais nada que o prende, não tem mais nada que o acusa. Ele está na bênção, está de boa, mas não para de reclamar. É a mesma coisa. Então, esse ano, o tema central é cuidado. Mês de janeiro, até aproveitando a minha ausência, o tema muito sugestivo foi cuidando uns dos outros. Porque na ausência do pastor, vocês tiveram que se virar aí uns com os outros mesmo. Mas amém, está todo mundo aí vivo, glória a Deus. Então agora em fevereiro, aproveitando o ensejo do carnaval, daqui umas semanas, o tema desse mês é cuidado, nesse sentido aí de alerta. Cuidado. Uma advertência, cuidado. Então nós vamos passar o mês de fevereiro inteiro vendo algumas exortações da palavra de Deus para que nós possamos cuidar de algumas coisas, tomar cuidado. Agora nesse mês, não focado no outro, mas focados em nós mesmos. Quais os cuidados que eu devo tomar para que a minha espiritualidade fique saudável? E aí a primeira coisa que nós vamos aprender é tomar cuidado com as murmurações. Porque quando a gente passa a maior parte do tempo só reclamando, a gente perde a grande oportunidade de falar bem, de bem dizer, de elogiar, de procurar as coisas boas da vida para celebrar a vida com Deus. Conheço uma história, não sei se é verídica. Quem me contou disse que foi verdade, mas eu não estava presente, então não sei. Diz que tinha uma irmã que tudo que ela via, ela elogiava. Tudo. Ela tinha esse defeito.
ela elogiava tudo. Tudo ela dava um jeito de elogiar. Aí um dia um irmão muito irritado, porque tem gente que se irrita com isso, sabia? Eu não sabia, até que aconteceu comigo. Uma vez, fui cumprimentar uma pessoa, ei, tudo bem? Aí ela, tudo bem com o senhor? Eu falei, tudo ótimo. Aí ela, não é possível que você está sempre bem. Nossa, desculpa. Aconteceu comigo, você acredita? Então, tem gente que se irrita com algumas características boas das outras pessoas. E aí o irmão se irritou com a irmã, e ela era idosa, falou aqui, minha irmã, tem condição não. A senhora elogia tudo? Ela é, meu filho, porque tudo tem algo bom. Tudo tem uma característica boa. Se você procurar direitinho, sempre tem como elogiar. Aí ele falou, não. Tem um negócio nesse mundo que não tem como elogiar. Aí ela falou, o que é? Aí ele disse, é o diabo. Aí ela olhou e falou, tem sim. Ele é derrotado, perdedor, condenado, e não desiste. Está sempre insistindo contra nós. E nós que somos mais que vencedores e desistimos toda hora. Aí o irmão teve essa reação que você teve aí. Portanto, queridos, precisamos tomar cuidado com a nossa língua. Cuidado com a nossa boca. Cuidado com o que nós falamos, principalmente murmurando, reclamando, vendo defeito em tudo, em todos e em todos os momentos. A palavra de Deus nos exorta. Mas antes de ir para a Bíblia, eu quero repassar com você a lista de reclamações do ano. Só para refrescar a sua memória, tá? Então, em janeiro, a gente reclama do calor e do IPTU. Quem paga? Em fevereiro... Se denuncia não, irmão, fica tranquilo, ninguém sabe. Em fevereiro, a gente reclama do carnaval, porque é muito caro, ou porque tem muita bagunça, ou porque não sei o quê, e o fim das férias. Ai, que pena que acabou. Ai, acabou. Ai, as férias podiam durar 11 meses, trabalhar um mês só. Aí, em março, a gente reclama do IPVA, quem paga, né? Começa a pagar ali em março. E reclama também que está sem dinheiro, porque Natal, Réveillon, as férias de janeiro, o Carnaval rebentou a gente, aí a gente entra em março liso, duro igual um coco, e aí é aquela reclamação que não tem dinheiro. Aí em abril, aí vem a Páscoa, o preço do chocolate está um absurdo, que eu nunca vi isso, que esse chocolate da garota era bom, agora está horrível, e nananá, mas a garota é top das galáxias, né, Gi? Isso aí, principalmente aqueles brindes que eles mandam para nós, é uma maravilha. Ah, porque essa empresa não sei o quê, porque dá trabalho, tem o feriado do dia do trabalho, mas tinha que ter uma semana de folga, porque não sei o quê, aí começa maio ali, o ano já está engrenando. Então a gente tem a mania em maio de começar a falar mal das coisas, da empresa, do trabalho, que tem trabalho ou que não tem trabalho. Quem tem trabalho reclama, quem não tem reclama. Ô, meu amor, você vai me dar uma pastilha? Eu vou pregar chupando bala? Mas vai ser melhor do que pregar tossindo, né? Queridos, deu ruim aqui. Porque lá em Cachoeiro, eu vim de Goiânia, né? E lá era muito seco o clima. E aí começou a arranhar a minha garganta. E eu não paro de falar, vocês sabem. Aí eu fui para Cachoeiro. E aí a gente entrava no carro, ar-condicionado. Chegava na igreja, saía aquele calorão de Cachoeiro, né? Janeiro. E pega a cesta básica, e pega água e tal, e queimado, né? Então, a gente queima a pele, queima tudo e arrebentou minha garganta. Mas amém. Aí, junho. O que a gente reclama em junho? Que está chegando dia 12 e não tem namorado, né? Eu não tenho namorada. Porque eu queria tanto ter um namorado. Aí, quem tem reclama porque tem que dar presente. E quem não tem reclama porque não tem como... Aí, julho. Qual é a reclamação de julho? Que está frio. Que as crianças estão de férias. Que eu não aguento mais essas crianças dentro de casa. Não podia ter férias em julho. Que eu não aguento essas crianças. As crianças estão uma benção, pastor. Agosto.
que não acaba nunca, esse mês tem 70 dias, que não tem um feriado, que não tem nada, e agosto, meu Deus, agosto de Deus, como é que vai ser? Chega dezembro, mas não termina agosto, né? Aí vem setembro, tem um feriadão aí emendado, mas eu não tenho dinheiro. Queria viajar, queria não sei o quê, queria passear, mas não tem dinheiro, não tem dinheiro. Outubro, esses presentes estão muito caros, que tem que dar presente. E agora nós temos 3 filhos, e tem que ter 3 presentes, louvado seja Deus. E o que a gente vai fazer? Tem que dar presente, e os presentes estão pela hora da morte. Tem uns negócios que as pessoas falam, eu não entendo o sentido, mas tá bom. Pela hora da morte. O que significa? Você vai trocar a hora da morte pelo... Nunca entendi, tá bom. Novembro. O panetone está um absurdo. E está cada vez menor, você viu? E não é mais gostoso igual era antigamente. Está duro, está seco. Não é mais aquele molinho, fofinho, gostosinho igual era antigamente. Não está. Aí, porque dezembro está chegando, e aí lá vem dezembro, e esse ano que não acaba, e meu Deus, 2020, já deu 2020, já deu. E aí a gente não percebe, mas a gente acaba passando o ano inteiro buscando motivo para reclamar. Então, eu não quero só apontar o problema. Eu quero apontar uma solução e fazer uma proposta. Posso? Apoio. Então, qual é a proposta? Deixa eu ajeitar a bala aqui. A proposta é 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Vamos ler juntos? Precisa abrir, não vai projetar ali. Vamos ler todos juntos, vamos lá. Exterminador, que não é do futuro não, é do presente. Eu estou usando, aproveitar para fazer o merchandising aqui, porque, né, aquele negócio, tem que divulgar, né, para ter mais recebidos, né, assim funciona. Olha essa Bíblia, gente, eu estou usando essa versão, tá? Todo texto que for projetado ou que eu ler é da Nova Almeida Atualizada. Eu ganhei essa Bíblia lá no Rio, vou te contar rapidinho. Tá bom? Depois, se você quiser mais detalhes, me procura, eu te falo. Porque tem uma turma aí que acha que quando eu conto as histórias, eu estou tirando onda, eu estou soberbo. Então, né, para não cair nessa armadilha. Mas eu tenho que contar a história. É verdade, minha esposa estava lá, meu filho estava lá, está todo mundo lá, todo mundo viu. Eu fui na Sociedade Bíblica do Brasil, numa reunião com o chefão lá, pastor Assir. Beijo para você, meu lindo. O cara é fera. Pensa num cara top. Pastor Zaço, da Igreja Evangélica Missionária Maranata, do Rio, onde eu preguei em várias igrejas. Tem 14 igrejas lá no Rio, eu preguei já numas 10. E aí, pastor Assi é o secretário-geral, é o manda-chuva da Sociedade Bíblica do Brasil, no Rio e no Espírito Santo. E aí eu estava hospedado numa das igrejas dele lá, e um pastor me levou lá para conhecer a Sociedade Bíblica e ter uma reunião com ele. Nós alinhamos lá algumas coisas sobre a ordem dos pastores, que eu presido aqui no Espírito Santo, algumas parcerias para esse ano abençoar os pastores com relação à literatura. E aí, papo vai, papo vem, ele deixou, não pode, é proibido, mas ele permitiu. Eu fiz stories lá dentro, mostrei o estoque todo, como é que funciona lá e tal, a impressão, distribuição de Bíblias, muito legal. E aí ele veio, chegou na lojinha lá e me mostrou essa Bíblia. Novinha, acabou de sair, lançamento, Bíblia de Estudo, Nova Almeida Atualizada, muito boa, muito boa, já dei uma geral nela aqui, com comentários muito lúcidos, muito equilibrados, uma teologia muito saudável. E aí, papo vai, papo vem, eu abri num versículo que eu fiz a exposição ano passado, das obras da carne e do fruto do Espírito, lembra? No mês de fevereiro, que era... Qual era o tema mesmo? Era carne versus espírito, alguma coisa assim, né? Lutando contra a carne. Obrigado, Abner. E aí eu expus as obras da carne, depois o fruto do Espírito exegeticamente, no original, no grego e tal. E aí eu ensinei o que aprendi quando estudei para aquela vez, que a tradução de Almeida não é que está errado, entendeu? Mas foi uma tradução assim, pobre,
não chega nem a ser equivocada, mas que dá um duplo sentido, porque nas obras da carne, da Bíblia de Almeida, e nessa atualizada, ficou do mesmo jeito. Nas obras da carne tem lá a palavra iras, tem lá dissensão, facção, inveja, bebedice, iras. Gálatas 5, eu acho que 20. Aí eu falei, mas ira não pode ser obra da carne. Porque Romanos diz que a ira de Deus está derramada sobre a humanidade. E Paulo disse aos Efésios que é possível a gente ficar irado e não cometer pecado. Ele diz, irai-vos e não pequeis. Então como é que eu fico irado e não peco? Como é que Deus tem ira e continua sendo santo? Mas o Almeida traduziu que uma das obras da carne é ira. E aí eu fui para o grego e descobri que são palavras diferentes. Lá nas obras da carne é tumoi, que é a raiz daquela palavra tumia, que tumoi é a explosão rápida, capacidade de explodir rapidamente, tumoi, que aí seria raiva, cólera, entendeu? Essa explosão, tchá! E aí o tumia, que a raiz é tumoi, seria o que faz explodir, no nosso contexto de artefato lá de explosão, o pavio. Por isso que o fruto do Espírito é macrotumia, pavio grande, que é o contrário da obra da carne, tumoi, pavio pequeno, que explode rápido. E lá em Romanos e em Efésios, quando diz que Deus tem ira, e quando diz que nós podemos irar sem pecar, a palavra é orgis. E aí eu falei, bom, se são palavras diferentes, tem que ter significados diferentes. E aí eu propus, então, eu mandei carta, mandei e-mail, mandei Instagram, mandei direct, fiz tudo, mas ninguém deu ideia, porque você sabe, não importa o que está falando, mas quem está falando, né? E aí passou batido, eu nunca tive resposta. Aí aproveitei que eu estava lá com o manda-chuva, né? Abri lá em Gálatas e mostrei para ele. Falei, aqui, ô pastorzão, eu sei que você não é nenhum dos tradutores, não é culpa sua, tal. É muita palavra, é muita coisa para atualizar, mas eu queria dar uma ínfima contribuição. Não seria melhor aqui nas obras da carne colocar raiva? Só para diferenciar da ira, que é um sentimento santo, porque a ira é aquela explosão, mas não é de agressividade, é de uma atitude para tornar justa a situação que está injusta. Vou ilustrar. Eu saio aqui agora e vou lá no banheiro. Chego lá, tem um adulto abusando de uma criança. Eu nem sei quem é o adulto. Eu não tenho nada contra ele. Eu não estou com raiva dele. Não sinto nada por ele, nem conheço. Mas ao vê-lo abusando uma criança, imediatamente, eu não estou com raiva dele, mas eu vou voar na garganta dele e vou arrancar ele de cima dessa criança e vamos tomar as atitudes necessárias para fazer justiça. Porque estava injusto, ele é um adulto e está abusando de uma criança. Toda relação injusta precisa de uma atitude para tornar justa. A esta atitude os gregos chamam de orgis. É isso que Deus tem. Ele olha para a humanidade e vê, esses miseráveis não valem nada. Como é que eu vou dar salvação para eles? Então ele se ira, mas a ira dele foi direcionada toda na pessoa bendita do seu Filho Jesus. E na cruz do Calvário, Jesus sofreu toda a ira de Deus, para que eu e você fôssemos perdoados e salvos, mesmo sem merecer. Você pode dizer um amém bonito aí? Ah, estamos juntos. Então, quando mostrei isso para o pastorzão lá, aí ele falou, pois não, meu querido, vamos anotar agora. E aí ele pediu para eu mandar lá um e-mail, só para ficar registrado, e ele, não, que nós vamos providenciar isso aí, tal. Vai sair uma nova atualização, nós vamos fazer uma correção na próxima edição, mas para ficar de lembrança pela sua contribuição, toma essa daqui de presente, 180 conto. Aí eu falei, não quero não, porque está com defeito. Mentira. Quem falou isso foi o pastor Davi. Pastor Davi Martins, uma figura, o pastor que nos recebeu, nos hospedou lá. Quando eu fui falar para ele, eu todo feliz, né? Você me conhece, né? Eu todo empolgado, pastor. E ela vem dentro de uma caixa com um laço bonito, é top demais. Pastor, eu ganhei a Bíblia. O homem me deu a Bíblia porque eu consertei o versículo. Ele já sabia. Aí ele olhou assim e falou, mas está com defeito, né? Rapaz, aí cheguei lá na igreja da Tijuca, ele foi me apresentar lá, tal. Aí eu falei, não, vou pregar só com essa Bíblia agora, para fazer propaganda que eu ganhei. Aí ele falou, mas pena que está com defeito. Bobeirada, né?
Mas vocês entenderam, amém? Só para contar e explicar. Pois bem. Vamos outro. Filipenses 2, 14 e 15. Vamos ler juntos? Façam tudo Nós vivemos no meio de uma geração pervertida e corrupta, ou seja, a turma que só sabe reclamar. Se a gente também vive murmurando, fazendo tudo com murmurações, a gente não brilha a luz de Deus no mundo. A gente se torna mais um no meio da multidão que reclama. Então a Bíblia está dizendo, não se amoldem, não fiquem reclamando porque todo mundo está reclamando. Procure algo e faça um elogio. Tenha a palavra de bênção. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Vamos ler juntos? Maledicência na Nova Almeida atualizada. Na Almeida atualizada, revista e atualizada ou revista corrigida, ali é murmuração. É a mesma palavra. E aí vamos para o último texto, só para refrescar a sua memória. Romanos, capítulo 9, versículo 20. Vamos juntos? Aí o Paulo está dizendo assim, porque tem uma turma que não basta só reclamar aqui no primeiro andar, não. Ele quer reclamar no segundo andar também. Ah, Deus, e fica reclamando com Deus. Por que eu nasci nessa família? Por que eu nasci nesse bairro? Por que eu nasci com essa cor de pele? Por que eu nasci com esse tipo de cabelo? E, meu querido, pode um objeto criado reclamar com o seu Criador por que ele foi feito daquela forma? Então, ao invés de reclamar, procure saber o propósito. Porque Deus não faz nada sem propósito. Vou repetir, talvez você não entendeu. Deus não faz nada sem propósito. Se Ele te fez assim, se você nasceu nesse lugar, com essa pele, com esse cabelo, filho desse pai, e neto dessa, e genro dessa sogra, aleluia, tudo tem um propósito. Aprendi isso numa história linda, com a doutora Edmeia Williams, que esses dias tive o privilégio de encontrar no aeroporto, e ela é uma gracinha, coisa linda aquela mulher. É uma senhora negra, baixinha, o templo do Espírito Santo dela é grandão, porque ela é uma bênção, para caber muito Deus ali dentro. Entendeu? Ela não é esse padrão de beleza global aí. Não, é uma senhora, o cabelozinho bem, né, como é que fala, politicamente correto? Crespo, como é que fala, Regi? É porque eu não tenho preconceito nenhum, então eu falo como se eu fosse, entendeu? Porque você sabe, eu sou branco só por fora. Mas aí o pessoal me vê branco, acha que eu sou preconceituoso, enfim. Mas é isso mesmo, ela é negra, tem o cabelo de negro, tem boca de negro, nariz de negro, tudo de negro e tal. E ela é filha de um holandês, se eu não me engano, ou inglês, com uma senhora pernambucana. O pai dela veio no porto lá de Recife, e teve umas aventuras lá no Pernambuco, e aí nasceu ela. E aí ela nasceu negra e tal, e ela teve uma vida, estudou em escolas boas, estudou música, piano, era membro da igreja anglicana, porque o pai dela era europeu e levou ela e deu a ela as melhores condições. Inteligentíssima, crente, a mulher de Deus. Mas ela nunca compreendeu por que ela tinha pele negra, cabelo negro e tal, ela não gostava da aparência dela. Até que o marido dela faleceu, ela ficou viúva, recebeu lá alguma coisa por causa do marido, ele era um cara grandão do petróleo aí, que eu não sei dizer o que era, e ela recebeu um dinheiro muito bom e vive de uma pensão muito boa. O que ela fez? Ela foi para o Morro da Dona Marta, lá no Rio de Janeiro. Por causa do nome do morro, é Dona Marta, aí ela comprou uma casa, que é praticamente uma mansão. E ela já fez várias reformas, já cresceu. E ela chama aquela casa de Casa de Marta,
por causa do humor, Dona Marta, e Maria. Lembra da casa de Marta e Maria que Jesus ficava em Betânia? E aí, meus queridos, tem um monte de quarto, um monte de banheiro, um monte de coisa, e ela, com o dinheiro da pensão, sustenta ali mais de 100 crianças, nesse projeto, que hoje é um projeto social, chamado Casa de Marta e Maria. E aí, você chega lá na casa, você vê aquele monte de criança, com pele negra, com cabelo de negro, com boca de negro, nariz de negro, abraçando ela e chamando ela de vovó. E aí ela vira para a gente com os olhos cheios de lágrimas e fala assim: agora eu descobri porque é que Deus me fez assim. Porque Ele queria me trazer para cá, para ser vovó desses meninos. Porque se ela fosse europeia, branca, do olho claro, os meninos não iriam se identificar com ela. Então, antes de reclamar, procure saber qual é o propósito de Deus. Porque nada é por acaso. Tudo e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, e foram chamados segundo o seu propósito. Nós servimos um Deus que transforma maldição em bênção. Se lembram de José? Os irmãos bateram nele, castigaram ele, trataram ele mal, jogaram num poço, ele foi para o Egito, comeu o pão que o faraó amassou, e foi crescendo, e foi escravo, e foi não sei o quê, e foi preso, e tatatá, e bebê, e lalala, e nananá. No final, depois de muitos anos de sofrimento, se tornou governador do Egito. Aí os irmãos dele vêm pedir comida no Egito, na verdade, comprar. Ele vê lá na fila os irmãos mais velhos, os que bateram nele, os que maltrataram ele. Ele olha na fila e vê os caras lá, e agora ele é Zafenate Paneia, governador do Egito. Se fosse eu. Mas o José não é igual eu. O José é um cara top. Aí ele falou: aqui, vocês têm pai? Pai de vocês está vivo? Tá, volta lá e traz ele. Mas os caras não sabiam que ele era o José. Que ele saiu o Zé, entendeu? É o Zezinho, tá. Agora ele é o Zafenate Paneia. Cavalos, carruagens, maquiagem do Egito, aquelas roupas douradas, é egípcio, meu querido. Zafenate Paneia, que significa Salvador do mundo. O cara que salvou a pátria. Por quê? O cara teve um sonho e não sabia decifrar. Ele decifrou, o Egito, que já era o império, virou a potência mundial. Porque só eles que tinham comida. E aí, eles voltam, traz o pai, traz os irmãos, os filhos, sobrinhos, gato, periquito e tal. E aí o Zé tira a máscara, né, tira a maquiagem, tira, sei lá o que ele usava lá no Egito para simbolizar que ele era o cara. O cheiro da pipoca subindo é sinal que tem que parar. Mas aí, queridos, capítulo 50, versículo 20 de Gênesis, um dos meus versículos preferidos. José olha para os irmãos e diz: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para que muitos fossem salvos. Se você prestar bem atenção na sua vida, naqueles motivos que você acha que tem para reclamar, Deus vai usar isso e reverter em bênção para você e, através de você, abençoar muitas outras vidas. Um casamento em dificuldade, Deus restaura para depois usar e abençoar vários casamentos com dificuldade. Uma pessoa nas drogas, Deus tira, restaura para alcançar muitas pessoas que usam drogas. Tudo que você acha que é maldição, entregue nas mãos de Deus, fique no centro da vontade de Deus, e Ele reverterá segundo o seu propósito para lhe abençoar e, através de você, abençoar a muitos. Para de reclamar, para de murmurar, procure o propósito de Deus e vamos celebrar. Aí o Tiago diz assim, só presta atenção, não vai aparecer não, eu vou ler para você. Mas o Tiago é muito prático, precisa nem de explicação. Meus irmãos, ainda mais na Nova Almeida atualizada. Não sejam muitos de vocês mestres. Deixa poucos ensinar, a maioria tem que aprender. Não fica querendo todo mundo ensinar, porque senão é muito cacique e pouco índio. Todo mundo quer ensinar, ninguém aprende e dá briga. Então não queiram ser muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor.
Porque todos tropeçamos em muitas coisas. E se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o seu corpo. Coisa difícil. A gente se refreia na atitude, a gente se refreia nas ações, a gente consegue se refrear em muita coisa. Não vou dar mau testemunho. Vem até à vontade, mas a gente se refreia. Mas às vezes no falar a gente não consegue segurar. E Jesus ainda vai mais além. Ele diz que a gente tem que refrear até o pensamento. Aí é tenso, né? Misericórdia. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Olha a ilustração do Tiago. O cara é irmão de Jesus, gente, por parte, né, de Maria. Mas ele é filho do José, o Jesus não é. Então é meio irmão. Irmão por parte de mãe. Esse Tiago aqui, que na verdade é o Yaakov, que é Jacó, o T agarrou aqui. Se você quiser aprender, assiste a aula do Instituto Bíblico, na aula de Tiago, você aprende. Então ele diz assim, olha que coisa linda, isso aqui o cara é um gênio. Assim como a gente bota um freio na boca do cavalo, olha o tamanho do cavalo. Muito mais forte que a gente. E a gente domina ele porque a gente segura a boca dele. Também, ele diz, nós conseguiremos dominar a nossa vida, as nossas ações, o nosso corpo, se a gente conseguir botar um freio na boca. Ou como diz lá de onde eu venho, o peixe morre pela boca. Observem, igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeniníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Tem ali o timão, né, aquele que gira assim, e lá atrás do navio tem uma pazinha, que é o leme assim, né, vira para cá, o navio vai, vira para lá, o navio vai, vira para cá. Um negocinho desse tamanhozinho vira uma jamanta daquela. Ele está dizendo, assim como a língua é pequena, o nosso corpo é grande, se a gente controlar a língua, a gente controla tudo. Assim também, a língua é um pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha, uma fagulhazinha, incendeia toda uma floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Há um tempo atrás teve um cara que estava bombando. Vou trazer um exemplo gospel, só para ficar em casa. Não estou falando mal dele, até porque o cara é talentoso demais, eu ouço muito ele. Ainda ouço, porque eu me relaciono pela graça, não pelo merecimento. Se fosse pelo merecimento, nem eu mesmo merecia relacionar, nem comigo mesmo. Então, aí ele estava bombando, o cara talentoso demais, cresceu muito rápido. Aí ele virou e falou, porque eu estou acima da média mesmo, ninguém canta igual eu sou o top, o cara. Queda brusca. Acabou. É isso que o Tiago está falando aqui, ó. Pois toda uma carreira a se perder por causa de uma frase que falou. E eu experimento isso na pele, direto. Por quê? Porque, teoricamente, eu sou o que mais fala aqui. Tem um monte aí ouvindo, só eu estou falando, vários minutos. O risco de eu falar um negócio errado aqui é altíssimo. E sempre vai sair alguém, não gostei, não concordei. Toda semana tem. Fica tranquilo, se você ainda não chegou na sua semana, daqui a algumas semanas você vai falar, não gostei. Você vai chegar na semana que você não gostou, porque sempre sai alguém insatisfeito. E louvado seja Deus por isso, porque a Bíblia está dizendo que é isso que acontece. Então é verdade, aquele que muito fala tem muita chance de errar. Só perde pênalti quem bate pênalti. Ou, como diz um outro poeta, o calado passa por sábio. O cara não entende nada, o cara não sabe nada, ele está quietinho. Aí o pau está quebrando discussão, vira para ele, e aí, o que você acha? Ele fala, Nossa, que sabedoria, né? Você viu, rapaz? Você viu que sabedoria? A hora que ele podia dar uma voadora, ele se calou, fez um gesto. É muita sabedoria. É nada, ele não sabia o que falar. Aí ele ficou quieto, passou por sábio. Olha que coisa. Então, toda espécie de animais e de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua, ninguém é capaz de domar.
é mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não deveria ser assim. É o Tiago, tá? Estou lendo. Por acaso, pode uma fonte jorrar do mesmo lugar água doce e amarga? Pergunta retórica, né? Não é para responder, é para refletir. Não, não tem como. Se é doce, é doce. Se é salgada, é salgada. Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas? Ou o pé de uva pode produzir figos? Pergunta retórica, não é para responder, é para refletir. Claro que não, Tiago. Aí ele diz, assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce, então que sua boca, agora grifo e acréscimo meu, não use sua língua para amaldiçoar, uma vez que você precisa ser um canal de bênção nas mãos de Deus. Uma palavra bem dita é uma palavra bendita. Uma palavra mal dita é uma palavra maldita. Não tem para onde correr. É igual a pasta de dente depois que sai do tubo, não volta mais. É igual a flecha depois que é lançada. São as penas que você abre ou o pedaço de espuma, você abre um travesseiro, solta no vento e depois para catar tudo. Já era. E aí vai saber onde vai parar. Aí quem ouviu já conta para um outro, aí quem conta um conto aumenta um ponto, e aí o negócio vai. Aí a gente fala o Zé da carroça e chega lá o Zeca da roça. É muito parecido, mas são dois caras completamente diferentes. Aí a gente vira refém do que fala, eu passo por isso toda semana e vou te dizer, é terrível e péssimo. Por isso que em 2020 eu vou vigiar muito no que eu falo, para eu não passar por isso. Vou domar a minha língua e vou me manter aqui no cabresto. Amém? Se eu conseguir, você consegue. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada, sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, carnal, demoníaca. Pois onde há inveja, rivalidade, aí vai ter confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, não toma partido, e sem fingimento, sincero. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Deus te chamou para fazer paz ou para fazer guerra? Então nós temos que usar a nossa boca para as coisas pacíficas, que promovem a paz. E aí usaremos a nossa boca para abençoar, usaremos a nossa vida para abençoar. E aí, meus queridos, para terminar, eu quero te dar motivos. Eu te dei 12 motivos para você reclamar durante o ano, né? Na verdade, refresquei sua memória. Então agora eu quero te dar, mês a mês, motivos para você usar a sua boca para abençoar. Em janeiro, o que é que nós vamos fazer? Todo mundo junto para terminar. Em janeiro nós vamos? Fevereiro. Março. Abril. Maio. Junho. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então vou usar a minha boca agora. Que o ano de 2020 seja um ano de bênçãos.